Aro 14, 15 e 16 com preço à vista parcelado em 10 vezes é de cair os butiá do bolso. E tu ainda pode garantir os melhores serviços de Auto Center como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tu vai ficar de fora mesmo? Corre pra Zé Pneus mais próxima. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Cerveja Amstel 473 ml 13,29. Refrigerante Pepsi 2 litros e meio 5,49. Água Hortênsias 500 ml com ou sem gás 89 centavos. Ofertas disponíveis até domingo, dia 3 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Você sabia que a energia elétrica ficou 68,56% mais cara em 10 anos? Chegou a hora de investir em energia solar com as placas fotovoltaicas da WEG. Com a energia solar, você reduz 95% da sua conta de luz e o investimento se paga em até 5 anos. Então entre em contato com a CIS através do telefone 5136922523 ou pelas redes sociais cis.agrícola e solar e solicite o seu orçamento. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem, instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site farmácias associadas redelvd.com.br.
Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. O Dia das Crianças já chegou na Sulpar. Preços especiais e variedades de brinquedos para garantir a alegria da criançada. Confira! Bonecas a partir de R$18,90. Balanço infantil só R$49. Mini trator ou caçamba por R$9,90 cada. E triciclo por R$99. E para brincar ou praticar exercícios, a Sulpar tem bola de futebol ou vôlei por R$19,90. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Acompanhe a Sulpar nas redes sociais. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Quatro horas, 11 minutos, 18 graus é a temperatura de chuva aqui na região centro-sul do estado. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da Acústica FM para levar as muitas informações desta tarde de quinta-feira, hoje dia 30 de setembro de 2021. Estamos ao vivo neste momento pelo rádio FM 97,7, pelo facebook.com/acústicafm e também através do canal da Acústica no YouTube. Tudo pronto para conferirmos a partir de agora as manchetes importantes desta quinta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a redação final do projeto de lei 10.538/18. A proposta, de autoria do deputado Beto Rosado, do PP, estabelece a gratuidade para os idosos na emissão da segunda via de documentos de identificação pessoal que tenham sido perdidos, extraviados, furtados ou roubados. A tramitação da CCJ é conclusiva, ou seja, caso não sofra alterações, o texto vai para a apreciação do Senado Federal. O texto altera e acresce dispositivo na Lei 10.741, que trata do Estatuto do Idoso. A gratuidade na emissão dos documentos passa a ser concedida aos idosos desde que seja apresentado o boletim de ocorrência policial. A solicitação da segunda via do documento precisa ser feita dentro do prazo de 60 dias, contados a partir da comunicação de perda, extravio ou de ocorrência de furto ou roubo. O benefício não se aplica aos documentos de identificação emitidos pela Ordem dos Advogados do Brasil ou por entes de fiscalização de exercício de profissão. O governo federal espera que o Brasil alcance autonomia na produção de vacinas a partir de 2022, com a construção do Centro Nacional de Imunização, que será construído em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe inauguraram nesta quinta-feira em Belo Horizonte a pedra fundamental que marca o início do projeto, que terá um aporte de R$50 milhões da União e 30 milhões do governo de Minas Gerais. Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, detalha que o laboratório terá capacidade de desenvolver projetos com tecnologia 100% nacional, fazer conexões com as indústrias e promover testes pré-clínicos e clínicos de vacinas variadas. Com o lançamento, o representante do governo classificou a UFMG como a Oxford brasileira. A Brigada Militar anunciou nesta quinta-feira a apreensão de cerca de R$32 mil em cocaína durante uma ação em Santo Antônio da Patrulha. O flagrante ocorreu na quarta-feira no quilômetro 1 da RS 474, no bairro Veloso. A força-tarefa do 8º BPM abordou um Renault Sandero, que retornava da região metropolitana de Porto Alegre. No porta-luvas do carro, os policiais militares encontraram um malote com 626 pinos de cocaína. Um telefone celular foi recolhido. O motorista, de 37 anos, foi preso.
Um novo informe técnico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, relata que o envio das doses de reforço para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 60 anos será feito nos próximos dias. Somente para este grupo serão destinados 785 mil imunizantes. De acordo com a pasta, outras 3 milhões de doses serão enviadas para o reforço da vacinação dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à pandemia. O Ministério da Saúde ainda vai distribuir 2,5 milhões de doses da AstraZeneca para a segunda dose da população por faixa etária. Ao todo, nesta distribuição, o Ministério enviará mais de 6 milhões de vacinas para todos os estados e Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completa nesta quinta-feira 5 dias de buscas para localizar o corpo do adolescente Henrique Barcelos de Oliveira, de 14 anos, que desapareceu no mar nas proximidades da Guarita 156, nas imediações do terminal turístico em Tramandaí, no litoral norte. O afogamento ocorreu na tarde de domingo passado, quando a vítima brincava na praia. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Tramandaí, Tenente Elísio, o efetivo do 9º Batalhão de Bombeiros Militar está percorrendo o trecho da orla entre Tramandaí e Cidreira. O narcotráfico teve um revés na manhã desta quinta-feira, com a Polícia Civil deflagrando a Operação Atena, coordenada pela delegada Aline Deck Palma, da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen. A ação teve apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Houve a prisão de 16 criminosos, sendo 12 prisões preventivas e 4 em flagrante. Houve o cumprimento de 34 ordens judiciais, sendo 19 mandados judiciais de busca e apreensão, 13 mandados de prisão preventiva e 2 ordens de sequestro de veículos. Isso em Frederico Westphalen, Seberi, Caiçara e Vicente Dutra. Cerca de 100 agentes em 40 viaturas foram mobilizados para a ação. Por conta do bloqueio previsto para iniciar na noite desta quinta-feira na BR-116 e que vai durar até a segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de São Leopoldo desenvolveu um planejamento para os desvios do trecho. O fechamento da rodovia deve ocorrer a partir das 10 horas da noite desta quinta-feira. A obra é do consórcio da BR-116 Norte, sob coordenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ideia é auxiliar para que o tráfego siga tranquilamente durante o período, segundo o diretor de trânsito, Cláudio Dubon. Estão sendo instaladas as placas de sinalização na cidade, desde a Avenida Henrique Bier até a Avenida Unicinos. A sinalização entra em operação às 8 da noite desta quinta. Já o empresário Luciano Hang afirmou que vai à justiça contra senadores da CPI da Covid. Em entrevista, o dono da rede de lojas Havan avaliou que houve uma série de crimes cometidos contra ele durante sessão da comissão no Senado Federal. Segundo Hang, um dos crimes foi a exposição do atestado de óbito e do prontuário médico da mãe dele, vítima do novo coronavírus. Para ele, houve a abertura do sigilo da senhora que já faleceu por causa de um discurso político. O dono da Havan confirmou que ele recebeu essas medicações, mas não como um tratamento precoce ou preventivo, e sim como inicial, após o diagnóstico de infecção. Os senadores então questionaram o motivo de não haver menção à Covid-19 no atestado de óbito da senhora. A Receita Federal paga nesta quinta-feira as restituições do 5º e último lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Estão sendo depositados 566 milhões de reais para 358.162 contribuintes. Além dos contribuintes que entregaram a declaração no prazo, até 31 de maio, a Receita pagará restituição a contribuintes que entregaram a declaração com atraso, até 15 de setembro, e não caíram na malha fina. O restante tem prioridade legal, sendo 4.955 contribuintes idosos acima de 80 anos, 47.465 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.927 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, e de 19.211 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A partir do próximo mês, o fisco só liberará as restituições a contribuintes que tenham caído na malha fina em 2021 ou em anos anteriores e tenham retificado a declaração, corrigindo inconsistências ou erros de informação.
3 regiões receberam avisos do governo do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira dentro do sistema de 3As de gestão da pandemia. São elas Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo. De acordo com o Grupo de Trabalho de Saúde, o GT Saúde, as áreas receberam a sinalização após um pequeno aumento de casos e internações por Covid-19, o que requer mais cuidado para que não sejam emitidos o sistema de alerta e ser tomada a ação, que seriam os próximos passos do programa regional. A região de Pelotas, que havia recebido aviso na semana anterior, apresentou melhora nos indicativos e não recebeu um novo. Segundo o balanço do GT Saúde, a região de Passo Fundo recebeu aviso porque, ao longo da última semana, apresentou um aumento de 10% no número de pessoas internadas em UTI, entre suspeitos e confirmados com Covid-19, o que representa uma variação de risco de pacientes. Com isso, a região passou a ter a maior taxa de ocupação, 71,4% do estado. Este é o resumo de notícias desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Agora são 4h21, estamos aí com 18 graus de temperatura, uma chuva fraca caindo neste momento aqui na região de Camaquã. Nós seguimos por aqui com Redação Acústica, lembrando que você pode interagir conosco também através do WhatsApp da Acústica, é o 51-986-369700. Redação Acústica até às 5h30 da tarde, no oferecimento do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. É hora do intervalo comercial e a gente volta na sequência aqui na Acústica. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 4h22. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se. Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol. Desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial. Uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cid Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995 152 151. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar.
busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 4h25. Boa tarde, vamos com os destaques de acústicafm.com.br. A Polícia Civil cumpre nesta quinta-feira uma operação contra 32 suspeitos de aplicar o golpe dos nudes no Rio Grande do Sul. São 9 cidades gaúchas alvos da ação, que movimenta cerca de 5 milhões de reais. De acordo com informações, mais de 100 vítimas já caíram no golpe em mais de um ano. Recentemente, um jovem de Dom Feliciano sofreu um prejuízo próximo de 40 mil reais através de um golpe dos nudes. E o público que precisa receber a segunda dose da vacina Fiocruz AstraZeneca pode procurar o Centro de Imunização Viegas a partir da próxima segunda-feira, dia 4, em Camaquã. Em razão da falta de doses, nesta semana não é possível receber o reforço do imunizante. O atendimento ocorrerá na segunda-feira entre 8h30 e 4h30 da tarde. No entanto, hoje, quinta, ocorre o atendimento da primeira dose para adolescentes de 12 anos ou mais até às 9 horas. O público-alvo abaixo de 15 anos precisa estar acompanhado de responsáveis até o centro. 4h26. Mais detalhes você confere em nosso portal de notícias. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 513692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 513692-1017. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar, pacotes de pura felicidade. Penso presente, Boticário é o lugar
Boticário. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora são 4 horas e 30 minutos de 18 graus de temperatura aqui na cidade de Camaquã. No finalzinho do bloco passado eu dizia que tínhamos uma chuva fraca aqui no município de Camaquã e agora ela já engrossou, já ficou mais forte, né? Essa chuva aqui na cidade de Camaquã. Daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo para você. Nós seguimos no oferecimento de Fisio Camaquã, que é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisio Camaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Então vamos conferir os destaques do tempo, as condições climáticas aí para a sexta-feira e também para o final de semana. A gente acompanha agora com a Climatempo Meteorologia. A formação de uma intensa área de instabilidade mantém os temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A chuva é volumosa nos 3 estados do sul do Brasil e perigosa também, porque ela ocorre acompanhada de fortes rajadas de vento, descargas elétricas e ainda com risco para queda de granizo. Só no decorrer do fim de semana é que a chuva diminui na região sul, inclusive no estado gaúcho. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 23 graus. No fim de semana, a chuva diminui e a temperatura também vai diminuir um pouco por causa da entrada de uma massa de ar mais frio. O sábado vai começar com 16 graus e a máxima não vai passar dos 21. E no domingo, mesmo com o tempo mais aberto, a temperatura fica ainda mais baixa com a presença do ar frio. Mínima de 11 e máxima de 18 graus. Início da próxima semana, mínima de 6 graus. Não dá geada, mas é frio para a época do ano. E as máximas ainda não vão passar dos 20 graus. E tem previsão de chuva novamente no meio da semana que vem, mas algo bem mais fraco e mais isolado. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Pois é, e agora há pouco a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a possibilidade de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas em parte do noroeste, centro, sudoeste e sul do estado. Além disso, ainda há chance para eventual queda de granizo e ventos de 70 km por hora pelas próximas 6 horas desta quinta-feira nestas mesmas regiões. A Defesa Civil de Porto Alegre já tinha alertado nesta quarta-feira para o risco de queda de granizo nesta quinta. A previsão é de chuva de 50 milímetros e ventos de até 60 km por hora na capital do estado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede para que, em casos de emergências, a população possa entrar em contato pelos telefones 199 ou 193, havendo necessidade. 4h32, confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. E o Senado vai analisar a reforma do imposto de renda com responsabilidade. Quem disse isso foi o Rodrigo Pacheco. O projeto aprovado pela Câmara que altera as regras do imposto de renda já está no Senado e será analisado com a responsabilidade que o assunto merece. A garantia foi dada pelo presidente Rodrigo Pacheco nesta quarta-feira. De acordo com o texto, que tem Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, como relator, os lucros e dividendos serão taxados em 15% a título de imposto de renda na fonte, mas fundos de investimento em ações ficam de fora. Quanto à tabela do imposto de renda pessoa física, a faixa de isenção passa de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais, uma correção de 31,3%. Igual índice é usado para reajustar a parcela a deduzir por aposentados com 65 anos ou mais. As demais faixas terão reajuste entre 13,2% e 13,6%, enquanto as parcelas a deduzir aumentam de 16% a 31%. Deduções com dependentes e educação continuam no mesmo valor. Todas as mudanças valerão a partir de 2022. Para Rodrigo Pacheco, a aprovação da proposta tem um viés social importante. Sabemos da nossa responsabilidade com aquilo que nos une a todos, que é o estabelecimento de um programa social
do Bolsa Família para poder atingir o maior número possível de pessoas e com um valor de compra que seja capaz de comprar o básico, o espaço fiscal se encontra na solução do problema dos precatórios, e como há por parte do Ministério da Economia o apontamento de que a fonte dos recursos seria o projeto do imposto de renda, nós vamos identificar se há alguma alternativa ou se isso é uma realidade que nós não temos como afastar. O presidente do Senado também se mostrou preocupado com os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. Nessa recuperação do preço do combustível que seja condizente para o desenvolvimento do país, isso pressiona muito a inflação e nós temos que combater. E há uma discussão tributária que precisa ser feita e precisa ser travada na Câmara e no Senado relativamente aos combustíveis. Nós precisamos cuidar de maneira muito específica dessa questão do preço dos combustíveis no Brasil. A Câmara analisa uma proposta que prevê um valor fixo do ICMS por litro de combustível, o que pode deixá-lo mais barato. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Bom, agora são 4h35 e foi mostrado através de uma pesquisa na sexta-feira da semana passada que a tendência nas internações e unidades de tratamento intensivo, as UTIs, em razão do novo coronavírus havia mudado, passando de queda para alta, fazendo inclusive com que o governo do estado voltasse a emitir um aviso no seu sistema 3As, depois de 5 semanas consecutivas sem novos avisos. Pois a tendência de aumento nas hospitalizações de pacientes em estado grave no Rio Grande do Sul se manteve na atual semana. Nesta quinta-feira, um total de 450 pessoas estão internadas em leitos intensivos em hospitais gaúchos, um aumento de 13 internações, 2,9% em relação à última sexta-feira, quando eram 437 internados. Os números reforçam um momento de subida na curva de hospitalizações em UTI aqui no estado. Há 15 dias, em 15 de setembro, o Rio Grande do Sul tinha 410 pacientes internados em leitos intensivos em razão da doença. Ou seja, em meio mês, houve um aumento de 40 pessoas internadas em unidades intensivas com Covid-19 no Rio Grande do Sul. O crescimento se dá em meio a cada vez maior liberação de atividades com a presença de público no Rio Grande do Sul. Inclusive, neste final de semana, os estádios da dupla Grenal, por exemplo, já receberão público nas partidas do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o governo do estado emitiu 3 novos avisos para as regiões Covid de Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo. Isso dentro do sistema 3As de monitoramento da pandemia. A região Covid de Passo Fundo apresentou um aumento de 10% no número de pessoas internadas em UTI, entre suspeitos e confirmados com Covid-19 na última semana. Já Novo Hamburgo apresentou um aumento de 13,5% de internados em leitos clínicos e de 9,1% em UTI entre suspeitos e confirmados. A região de Capão da Canoa, por sua vez, teve 167 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, representando um aumento de 19,2% frente à semana anterior. É a maior incidência do estado entre as 21 regiões Covid, sendo 153,2% superior à média estadual. Então, voltam a subir o número de internações em leitos Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui buscando os dados que foram divulgados ontem aqui pela Rádio Acústica FM sobre a situação aqui no município de Camaquã. Ontem também nós tivemos esta informação de um novo avanço nas internações por Covid-19 aqui no município. A ocupação de leitos UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, voltou a subir. Conforme dados divulgados ontem pela Secretaria Municipal da Saúde, o município tinha 7 dos 14 leitos ocupados. Tendo em vista que nós tínhamos zerado a ocupação de leitos recentemente, aí depois a gente teve um leve aumento e ontem já tínhamos 7 dos 14 leitos ocupados. Todos os pacientes internados nesses leitos têm confirmação de Covid-19. A ocupação de UTIs em Camaquã, como eu disse, chegou a ser zerada, mas gradualmente voltou a subir. Vamos aguardar, daqui a pouco a gente tem informações sobre como está essa situação aqui no município de Camaquã no dia de hoje. Agora são 4h38. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração.
E o assunto agora é um projeto, que exige vacinação para entrada em espaços públicos do Estado. Quem traz as informações é o Christian Costa. Um dos debates mais fortes no mundo hoje é impor ou não restrições a quem não se vacinar contra o coronavírus. A Assembleia Legislativa também entrou nessa discussão por meio de um projeto de lei que foi protocolado nessa semana, autoria da bancada do PT no parlamento. A proposta pede prova de vacinação contra a Covid-19 para acesso a espaços públicos e privados no Rio Grande do Sul. O deputado estadual Zé Nunes do PT ressalta que a vacinação é um interesse coletivo. Nós temos muito claro que o processo de vacinação, ele não é uma questão individual. Nós temos legislação para isso. Nós estamos tratando de uma pandemia, da maior pandemia dos últimos 100 anos. Nós estamos tratando da questão de econômica, da questão da saúde das pessoas, do coletivo. Outra intenção do texto é combater os movimentos contrários à vacina. Conforme o projeto, a prova da vacinação vai ocorrer por apresentação da carteira ou pelo modelo digital. A agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa. São 4h40. Em resposta às críticas sobre o alto preço dos combustíveis, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o alto custo de vida em seu governo é justificado porque em sua gestão não pode se gastar mais como feito nos governos anteriores, segundo ele. Em repúdio aos governos do PT, Bolsonaro afirmou que a dívida da Petrobras, deixada para sua gestão, foi de cerca de 230 bilhões de reais em obras anunciadas e não construídas. Segundo ele, a população tem razão em reclamar, mas é preciso entender o contexto nacional. Apesar de negar fugir de suas responsabilidades, Bolsonaro adicionou um novo personagem ao embate que travou com governadores sobre o alto preço de combustíveis e gás. Destacou que não quer brigar com nenhum gestor estadual, mas que apenas quer fazer cumprir a emenda constitucional sobre o ICMS. Segundo ele, suas críticas têm como objetivo fazer com que todo mundo tenha sua responsabilidade no preço final do combustível, disse ele. Bolsonaro também destacou que o Brasil é autossuficiente em petróleo e por isso há de se buscar uma forma de resolver o problema da inflação. De acordo com ele, ao falar sobre o preço do gás natural, o presidente declarou que ninguém quer quebrar contrato gás, mas temos que encontrar formas de reajustá-lo, disse ele. Na esteira de elogios ao próprio governo, Bolsonaro afirmou que o compromisso do executivo é fomentar o livre mercado e lutar pela meritocracia. Durante o evento, Bolsonaro voltou a negar que ele seja um negacionista da vacina, mas continuou a colocar em xeque a segurança dos imunizantes ao declarar que a maioria das vacinas ainda estão com um registro emergencial. Alegando estar respeitando a liberdade individual, o presidente reforçou que o governo não vai obrigar a imunização. 4h42. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, no centro de Camaquã. E falando em vacina, tem nova campanha de vacinação por aí, hein? Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta sexta. A campanha nacional de multivacinação começa nesta sexta-feira e vai até 29 de outubro. O objetivo é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. Mais de 45 mil postos vão oferecer 18 imunizantes contra diversas doenças, como poliomielite, febre amarela, sarampo, rubéola e cachumba. O dia D será 16 de outubro. O Ministério da Saúde quer chamar a atenção de pais e responsáveis para ampliar a cobertura vacinal e, assim, controlar e erradicar doenças imunopreveníveis, ou seja, que podem ser prevenidas com vacina. O ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, enfatizou a importância da vacinação. O objetivo dessa imunização é evitar que algumas doenças que já estão erradicadas voltem e, mais do que isso, proteger a vida dessas crianças. As crianças são o futuro do nosso país. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, lembrou que o país já eliminou doenças como poliomielite e rubéola e que as vacinas são seguras. No entanto, desde 2015, ocorre uma queda na cobertura vacinal, uma tendência que se intensificou por causa da pandemia. Entre as causas, Medeiros apontou desconhecimento sobre vacinas e fake news, horário dos postos de saúde que não atendem os pais que trabalham o dia inteiro e uma falsa sensação de segurança.
E a gente tem uma relação de que eu já tomei o ano passado, não preciso tomar novamente, atualizar a caderneta, uma falsa sensação de segurança por tantas campanhas de vacinação de ano após ano. Para deixar em dia a vacinação dos filhos, os pais devem levá-los a um posto onde os profissionais vão fazer um levantamento das doses que faltam e aplicá-las. Os locais de aplicação vão adotar medidas para evitar a transmissão da Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 4h44 e o governo americano solicitou ao Brasil autorização para ampliar a frequência de voos de deportação ao país. Os Estados Unidos pediram que o governo brasileiro concorde com 3 voos semanais de deportados. Atualmente, há autorização para 1 por semana. O Itamaraty concordou com 2 voos semanais. A nova periodicidade está prevista para entrar em vigor em outubro. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. No fim de maio, os Estados Unidos enviaram ao Brasil o primeiro voo fretado para deportar imigrantes brasileiros desde o início do governo de Joe Biden. A prática tornou-se frequente durante o mandato de Donald Trump, que adotou política e retórica anti-imigração, que passou a ser usada também por Biden, quando um número recorde de imigrantes começou a chegar na fronteira dos Estados Unidos com o México. Questionado sobre o tema, o Itamaraty afirmou que recebeu em agosto um pedido para ampliar a frequência de voos semanais, o que ocorrerá em outubro. A chancelaria acrescentou que o governo consentiu em caráter temporário e condicional com o aumento da frequência para 2 voos por semana e que o objetivo é reduzir o tempo de permanência dos brasileiros em centros de detenção americanos, especialmente durante a pandemia de Covid-19. O governo brasileiro confirmou também a informação de que pediu aos Estados Unidos que os deportados não sejam algemados no voo, o que foi relatado por algumas pessoas enviadas de volta pelo governo americano nessa situação. O total de brasileiros que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente começou a crescer em 2015, mas se mantinha em patamares baixos. O grande pico nas apreensões pela patrulha fronteiriça aconteceu em 2019, quando passou de 1.600 casos no ano anterior para 18 mil, segundo os registros dos Estados Unidos. No ano passado, as travessias caíram em razão dos bloqueios de viagem durante a pandemia e a política estabelecida por Trump. Neste ano, o número explodiu. Só em agosto, mais de 9 mil brasileiros tentaram atravessar a fronteira americana sem visto. De outubro do ano passado até agosto deste ano, a estimativa é a de que mais de 46 mil brasileiros tenham feito esse caminho. 4h46, peça os seus produtos preferidos do Boticário através do WhatsApp, é o 51-985757229. Rapidinho, o pedido chega até você. Anote aí, 51-985757229. O governo gaúcho divulga avisos para 3 regiões. Vamos acompanhar. Em reunião do Gabinete de Crise, nesta quarta-feira, o Grupo de Trabalho de Saúde divulgou a emissão de 3 avisos para as regiões Covid de Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo. Além disso, foram discutidos avanços na liberação de protocolos gerais e atividades que serão divulgados na quinta-feira e validados a partir de sexta. O aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de monitoramento com o qual o governo do estado gerencia a pandemia no Rio Grande do Sul. Segundo técnicos do GT Saúde, ele se justifica devido a um pequeno aumento de casos e internações por Covid-19 no estado, o que exige maior atenção de todas as regiões para o controle do vírus. Nas 3 regiões que receberam aviso, a situação requer ainda mais cuidado para que não seja necessário emitir o alerta e ser tomada a ação, que seriam os passos seguintes do Sistema 3As. A região de Pelotas, que havia recebido o aviso na semana anterior, apresentou melhora nos indicadores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Bom, uma informação importante divulgada nesta tarde, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal realizam hoje uma operação em investigação que apura indícios de corrupção e venda de sentença por um integrante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo informações, o desembargador investigado é Rinês da Trindade. Conforme nota da Procuradoria-Geral da República, 3 investigados são alvo de mandados de busca e apreensão autorizados pela ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça. Houve buscas na casa e no gabinete de Trindade. O pedido do Ministério Público Federal registra que indícios de prova a respeito do comércio de decisões do Tribunal de Justiça são consistentes e diversificados, apresentando conexão com investigações da Operação Barbeiro, que tramitou na 3ª Vara Criminal da comarca de Venâncio Aires.
A Procuradoria informou que o caso é sigiloso e por isso não pode dar mais detalhes no momento. Já o TJ Gaúcho afirmou que foi surpreendido com a ação e se manifestou por meio de nota. A nota do Tribunal de Justiça do Estado diz o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não foi comunicado sobre a referida operação. Pelas informações divulgadas até o momento, o assunto tramita em Brasília, em segredo de justiça. O TJRS está à disposição para colaborar no que for de sua alçada. Fecha aspas, é o que diz a nota divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, porque uma operação apura indícios de corrupção e venda de sentença por um desembargador gaúcho. É ofensiva contra Rinês da Trindade, realizada pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal. 11 minutos faltando para 5 da tarde. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia, Avenida Antônio Duro 978, em Camaquã. Agora a gente fala sobre um estudo que indica que 72% das pessoas devem comprar no Dia das Crianças. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que deve ser movimentado no comércio para o Dia das Crianças. Esses dados são de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção de Crédito, em todas as capitais brasileiras. O estudo apontou que 72% das pessoas devem ir às compras no Dia das Crianças. Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação, explicou que o comércio está otimista com a data e que a pesquisa indica uma recuperação econômica do setor. Há sim uma recuperação econômica relacionada ao Dia das Crianças nesse ano, uma recuperação comparado com o ano passado, e o comércio vê com muito otimismo essa previsão de um pouco mais de 10 bilhões de reais em vendas para o Dia das Crianças. Ainda de acordo com a pesquisa, a internet já é a principal escolha de compra dos consumidores, seguida pelos shoppings. A pandemia acelerou o crescimento do e-commerce e Daniel Sakamoto destaca que os lojistas precisam se adaptar a esse novo modelo de vendas para não perder dinheiro. Então, o lojista precisa estar preparado para isso, precisa ter toda uma estrutura tecnológica para fazer vendas online, meios de pagamento digital, atendimento por redes sociais, porque é isso que o consumidor está procurando. O estudo demonstrou que bonecas, jogos de tabuleiro, roupas e calçados continuam sendo os queridinhos das compras, seguindo a mesma tendência dos últimos anos. A Confederação explicou ainda que o Dia das Crianças é um termômetro de como será o Natal para o comércio e a expectativa é bem positiva. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. 4 horas e 51 minutos, FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias, tem o WhatsApp 5198568. Bom, enquanto isso, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Justiça determinou em caráter liminar a indisponibilidade de bens do prefeito de Canoas, Jairo Jorge, de 3 ex-servidores públicos e de uma empresa sediada em Porto Alegre por atos de improbidade administrativa. Segundo a investigação, as práticas teriam lesado o erário municipal em mais de 66 milhões de reais. A promotora de justiça Sônia Madalena Silveira Bonilha ajuizou ação civil pública em 23 de setembro contra os réus por identificar prática de atos de improbidade administrativa na contratação de uma empresa para a implantação do aeromóvel da cidade, que seria um modal de transporte automatizado de via elevada e se utilizaria de um sistema de propulsão pneumática, segundo o Ministério Público. O próprio Ministério Público entende que ficou configurada a prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos quando decidiram pela inexigibilidade de licitação. Os danos aos cofres públicos, segundo o órgão estadual, dizem respeito aos valores pagos pelo município de Canoas diretamente à empresa que participou do processo, com inexigibilidade de licitação. Recentemente, Jairo Jorge esteve em Brasília para tentar novamente viabilizar o projeto do aeromóvel que foi idealizado durante as gestões anteriores. O projeto prevê 18 quilômetros de linhas e 24 estações, com capacidade para até 12 mil passageiros por hora e 82 mil por dia. O custo da obra está estimado em R$1,7 bilhão.
4 horas e 53 minutos. BEU Móveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na BEU Móveis, ali na Bento 111, em Camaquã. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República abre apuração contra Braga Neto por ameaças às eleições. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abriu uma investigação preliminar contra o ministro da Defesa. A acusação é de que Walter Braga Neto teria ameaçado a realização das eleições em 2022. A informação partiu do jornal Estado de São Paulo em julho deste ano. De acordo com o periódico, o ministro enviou um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, com a mensagem de que não haveria eleições no ano que vem se não houvesse impressão dos votos e contagem pública dos resultados. Em manifestação enviada ao gabinete do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo caso, a PGR informou que abriu procedimento para apurar a ameaça e pede que a corte arquive um pedido de mesmo teor movido pelo advogado Ronan Botelho. Sobre a acusação, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, negou as ameaças às eleições. Naquele momento, ele apenas se limitou a dizer que se tratava de uma invenção. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também foi a público negar que tenha recebido qualquer mensagem com este teor de Braga Neto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 5 minutos nos separam agora das 5 horas da tarde. Você vai participando conosco, vai interagindo através do nosso WhatsApp, é o 51986369700. Lá, para quem está assistindo também o programa em facebook.com/acústicafm, pode deixar o seu comentário por lá também, que a gente vai estar lendo na medida do possível. E amanhã é sexta-feira, amanhã tem o programa Tua Saúde com Fábia Richter. E o tema do programa de amanhã, ele é muito interessante também. Alzheimer, tem como evitar? Interessante o assunto, hein? Vai ser amanhã a partir das 19 horas aqui na Acústica, onde Fábia Richter vai estar recebendo a gestora pedagógica e educadora do Supera, Unidade Camaquã, a Flávia de Melo. Também vai estar recebendo a doutora em enfermagem, enfermeira do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Rio Grande, formação pela Universidade Federal do Rio Grande e também integrante do JEP Giron. A Carla André vai estar participando do programa amanhã. Então, um assunto muito importante, Alzheimer, tem como evitar? Esses questionamentos você vai entender melhor no programa Tua Saúde com Fábia Richter, amanhã às 19 horas, aqui na Acústica. 4 horas e 56 minutos. Bom, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse se sentir respaldado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nas prévias tucanas ao Planalto. Leite e o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que desistiu da disputa para apoiá-lo, estiveram reunidos ontem na residência de Fernando Henrique Cardoso em São Paulo, mas não revelaram se conseguiram o apoio dele nas prévias do partido em novembro. O ex-presidente já declarou apoio ao governador paulista João Dória, adversário de Leite. Na saída do evento, Leite disse a jornalistas que Fernando Henrique Cardoso sempre o estimulou na política. O gaúcho relatou que o ex-presidente também manifestou sua torcida pela capacidade de juntar apoios em outras legendas. Leite descartou a possibilidade de ser candidato a vice em uma chapa pura do PSDB, caso seja derrotado nas prévias. Além dele, estão na disputa Dória e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Não faz sentido deixar meu governo em abril para ser vice, e se não for para ser titular, vou colaborar de outra forma, afirmou Eduardo Leite. Já o senador Tasso Gereissati manteve o discurso e aposta no apoio de Fernando Henrique Cardoso à candidatura de Eduardo Leite. 4 horas e 58 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias aqui no Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 4h58. A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador.
Atacador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre, leve. Lojasafubra.com.br. Bazar Móveis e Eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Polícia prende mulher suspeita de envolvimento na morte da jovem de 20 anos em parada de ônibus na zona sul de Porto Alegre. Coleta de lixo em Cachoeirinha é suspensa após uma operação do Ministério Público que afastou o prefeito e empresas terceirizadas. Campanha busca atualizar esquema vacinal de 2 milhões de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. O tempo é instável em Porto Alegre. Agora faz 21 graus. A previsão é de pancadas de chuva ainda na noite de hoje e durante toda esta sexta-feira. As temperaturas caem a partir da noite. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,44. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,24%. Trânsito. Atenção para problemas no trânsito agora em Porto Alegre. São 2 acidentes em atendimento na área central. No túnel da Conceição, no sentido do bairro em direção ao centro, o condutor de uma van perdeu o controle do veículo e bateu no meio-fio. A van acabou rodando na pista e está parada dentro do túnel na faixa da esquerda. Uma faixa está bloqueada no sentido bairro centro e há lentidão para os motoristas que saem da Paulo Gama e também da Osvaldo Aranha. Na Avenida Mauá, próximo a Capitão Montanha, um condutor alegou ter tido um mal súbito e bateu em 2 carros que estavam estacionados na região da Mauá. Ninguém ficou ferido nesse acidente, mas o condutor precisou ser levado para atendimento médico. Nas rodovias da região metropolitana, trânsito rodando bem. Entretanto, em São Leopoldo, a BR-116 já tem mais de 4 quilômetros de lentidão perto da ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido capital interior. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, marcou a votação do relatório final da investigação para o dia 20 de outubro. O cronograma foi anunciado no início da reunião dessa quinta-feira. O parecer do relator, senador Renan Calheiros, deve enquadrar o presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo por atos e omissões durante a pandemia. Nessa quinta, a CPI coleta o depoimento do empresário Otávio Oscar Facuri, suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas durante a pandemia. Ele também é investigado no inquérito sobre o assunto que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Até a conclusão do relatório, a cúpula da CPI planeja ouvir mais um representante da VTC Log, empresa de logística suspeita de operar um suposto esquema de corrupção com o Ministério da Saúde, um médico da Prevent Senior, empresa que teria realizado um experimento usando medicamentos sem eficácia com pacientes de Covid, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes.
Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Você sabia que a energia elétrica ficou 68,56% mais cara em 10 anos? Chegou a hora de investir em energia solar com as placas fotovoltaicas da WEG. Com a energia solar, você reduz 95% da sua conta de luz e o investimento se paga em até 5 anos. Então entre em contato com a CIS através do telefone 5136922523 ou pelas redes sociais cis.agrícola e solar e solicite o seu orçamento. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Amaciante IP leve 2 litros e pague 1 litro e 600, 6,59. Desinfetante Aquafest 2 litros, 5,69. Lava-roupas Girando Sol 800 gramas, 13,79. Ofertas disponíveis até domingo, dia 3 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 513671-1233. Prepare-se para aproveitar o Super Leva Fácil Lojas Becker. Toda loja em 13 vezes sem juros. São mais de 250 lojas e preços para vender o estoque todo. Na Becker, comprando agora, você paga tudo em 13 vezes sem juros e ainda escolhe se quer pagar no carnê ou no cartão. Mas corre, toda loja em 13 vezes sem juros é só até quinta. Vem pra Becker! Vem comprar barato, vem pra Becker. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 5136715300 ou nos procure nas redes sociais. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Descubra o mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1100
156, no centro de Camaquã. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora são 5h09, 18 graus e a temperatura de chuva aqui na cidade de Camaquã. A gente segue por aqui com Redação Acústica, trazendo as principais notícias do dia para você. Bom, os ouvintes devem estar lembrados de um caso que nós trouxemos recentemente, de uma jovem que ela acabou morrendo, né, sendo executada por bandidos durante um assalto onde o bandido pediu o celular dela. E a polícia prendeu um suspeito do caso da jovem morta em uma parada de ônibus após o roubo de celular. E o repórter Ayrton Lemos está ao vivo neste momento, diretamente de Porto Alegre, para trazer as informações. Boa tarde, Ayrton. Exatamente, Gil. Em entrevista coletiva, agora há pouco, a polícia disse que prendeu uma mulher de 32 anos, suspeita de participar do assalto que resultou na morte de Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos, que era moradora da Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, a mulher era a condutora de um Fiesta no dia do crime, que levava outros 2 homens que participaram do assalto que resultou na morte da jovem. Outros 2 suspeitos do crime também foram identificados, né, mas estão foragidos. Imagens de câmera de monitoramento foi possível, através delas, ver que o veículo em fuga estava com uma das sinaleiras traseiras queimada, que daí ajudou a polícia a encontrar a mulher suspeita, né? Um dos suspeitos foi identificado em 24 de setembro, e ele confessou a participação no roubo e também o veículo utilizado e o apelido da mulher que estava dirigindo o veículo, mas ele foi solto porque não tinha o flagrante, né? E está foragido. E em pesquisas ao sistema informatizado de consultas integradas da Secretaria da Segurança, da Polícia Civil, foi identificado o proprietário do veículo, que informou que a ex-esposa estaria utilizando o carro no assalto. O dono do carro, do veículo, informou que a ex-esposa estaria utilizando esse veículo Fiesta, né? A prisão da suspeita foi realizada dia 28 de setembro, a polícia não revelou para não prejudicar as investigações, né? Também foi apreendido um telefone celular, e nele, Gil, constam troca de mensagens com um dos suspeitos sobre o crime. Os outros 2 suspeitos são, né, um homem de 20 anos que tem antecedentes criminais por receptação, furto e tráfico de drogas. O outro também é um homem de 21 anos, também com antecedentes criminais, com latrocínio tentado, roubo a pedestre, tráfico de drogas. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva da delegada responsável pelo caso, Luciana Smith. E no momento, então, nós conseguimos avançar as investigações e chegar no marido dela, nós conseguimos, então, chegar na nossa suspeita que foi presa. Nós temos, então, ali o veículo que foi apreendido. Esse veículo tinha uma característica especial, né, que foi apurada na investigação, que ele tinha alguns faróis dele que estavam queimados. Então, isso também nos auxiliou a chegar nesse veículo. Aí a delegada Luciana Smith explicando como a polícia chegou até a suspeita, que era a condutora do veículo que carregava os outros 2 criminosos que teriam, assassinado a Cristiane. Eu só não consegui apurar ainda, não ficou claro, se a polícia tem o autor do disparo, né, que
foi de uma arma calibre 22, segundo a polícia, Gil. Mais um caso de extrema violência aqui na capital, né? Hoje um dia extremamente movimentado na região metropolitana, né? Pois é, agora com a prisão desta mulher, começam a se buscar outras informações para chegar aos executores desta menina, e isso mostra para a nossa sociedade o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Civil. Essa prisão, por exemplo, ela aconteceu, você trazia o detalhe para a gente, aconteceu no dia 28, mas devido ao transcorrer dessas investigações, para não atrapalhar, né, o andamento dessa investigação, houve a informação, ou melhor, houve a divulgação desta prisão somente no dia de hoje. Agora a gente fica na expectativa, inclusive, que pessoas que tenham presenciado ou que tenham algum depoimento que possa auxiliar na identificação, que façam essas denúncias mesmo que de forma anônima para a Polícia Civil, para colaborar nesse procedimento todo, né? Exatamente, né? Outro fator que ajudou bastante a investigação da polícia foram as câmeras de segurança do local. Então, a gente vê que é importante esse investimento em equipamentos de tecnologia para avançar contra o crime, né? Porque o crime está sempre evoluindo, né, Gil? A gente tem várias operações aí que cobre bastante, a gente vê, né, que o crime está sempre à frente tecnologicamente, né? Então é importante que se invista nessa questão das câmeras de segurança. E outro detalhe é reforçar o policiamento ali na Zona Sul, né, que sempre foi né, uma zona perigosa em função das paradas também, que são escuras em Porto Alegre. Aí entra a questão do município investir em iluminação para evitar esse tipo de tragédia, né? Uma jovem de 20 anos que estava tentando ir trabalhar, voltando para casa, né? Pois é, o reforço do policiamento ele é muito importante, né? Eu posso trazer como exemplo aqui a cidade de Camaquã. A gente vinha aí com um índice altíssimo de homicídios dolosos aqui no município de Camaquã, e com a vinda de um reforço policial, hoje a gente tem aí policiais a mais no município, com novas viaturas também, e isso fez com que diminuísse, né, o número de homicídios dolosos aqui na cidade de Camaquã, né? Então, a importância é cada vez mais se investir em segurança. Vamos aguardar então os desdobramentos dessa questão, Ayrton. Exatamente, eu trago mais detalhes em breve, ao longo da programação, com matéria fechada ou ao vivo. Vou tentar conversar de novo com a delegada para pegar mais detalhes, para informar o ouvinte da acústica aí sobre todos os detalhes desse caso. A região metropolitana estava movimentada hoje, né? Teve a prisão o afastamento, né? O prefeito Mickey Breyer, a operação dos nudes também, né? Então, bem movimentado o dia aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Muito bem, este é Ayrton Lemos diretamente da capital dos gaúchos, trazendo as informações quando são 5h mais 15. A gente segue com outros destaques no programa de hoje. Agora a gente fala sobre um relatório da CPI que será apresentado no dia 19 de outubro. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, comunicou que o relatório final deverá ser apresentado no dia 19 e votado no dia seguinte. Segundo ele, os últimos depoimentos vão ocorrer entre os dias 5, 6 e 7 de outubro. Omar Aziz destacou, no entanto, que o calendário poderá ser alterado se surgirem fatos novos. Se houver um fato muito grave, relevante, do ponto de vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, nós sim abriríamos exceções para ouvir. Caso contrário, nós no dia 19 o senhor leria o seu relatório final e dia 20 nós votaríamos o relatório. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o relatório já está praticamente pronto. A data é oportuna, temos um prazo de funcionamento até 4 de novembro, mas desde o início nós dissemos do compromisso dessa comissão parlamentar de inquérito de antecipar esse prazo na medida do possível. Entre os últimos depoimentos previstos estão o de um representante da VTC Log, transportadora terceirizada do Ministério da Saúde, de um médico que trabalhou na Prevent Senior e de um diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Da Rádio Senado, Érica Christian. São 5h mais 17. O novo sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale de Novo Hamburgo aponta para o avanço da variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Entre 74 amostras analisadas, a cepa indiana representa 75% dos casos, diante de 25% da gama, também conhecida como P1, primeiramente identificada em Manaus. As amostras foram coletadas entre o final de julho
julho e início de setembro em 12 cidades gaúchas, em município catarinense e outro no Amapá, no norte do Brasil. Em sequenciamento anterior, realizado em julho pela Fevale, o resultado foi invertido. 75% das amostras eram da Gama, enquanto 25% se tratavam-se da Delta. Responsável pelo estudo, o virologista Fernando Cipilchi, professor da Fevale e coordenador da rede Corona Ômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, diz que a regularidade do sequenciamento genômico permite acompanhar o comportamento da Delta no estado. Segundo o pesquisador, a Delta continua avançando, mas os números podem ser influenciados por surtos locais da variante Gama. Todos os resultados do sequenciamento são disponibilizados em bases de dados públicos nacionais e internacionais e posteriormente serão submetidos à publicação em periódico científico. Bom, o assunto agora é o atacante do Atlético Mineiro que é alvo de operação sobre site de apostas. O atacante do Atlético Mineiro, Diego Costa, é alvo da Polícia Federal de Sergipe, estado onde o jogador nasceu, na operação Distração, que envolve lavagem de dinheiro em um site de apostas chamado Sportnet. Diego Costa é apontado como suposto financiador do esquema que envolve não só Sergipe, mas também outros estados brasileiros. A 6ª Vara Federal de Itabaiana, cidade do interior de Sergipe, expediu 7 mandados não só no estado, como também na Bahia e em São Paulo. Esses, inclusive, são contra doleiros suspeitos de envolvimento no esquema. A nota da Polícia Federal diz que na primeira fase da operação, em março deste ano, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação. E a quantia de 13 milhões de reais em espécie foi confiscada. A polícia também investiga valores que foram enviados para fora do Brasil. Até o momento, nem Atlético Mineiro e nem Diego Costa se pronunciaram sobre o assunto. Agência Rádio Web, com informações de Sergipe, Cadu Macri. Bom, é hora de falarmos sobre esporte. Campas custou 21 milhões, uma fortuna para os termos econômicos do futebol brasileiro, o maior pagamento feito pelo clube com um jogador. Só que Luiz Felipe Scolari não gosta dele. Nos bastidores ouvi dizer que é porque ele não marca, o que para o treinador do Grêmio é condição fundamental para jogar. Se o treinador não tem interesse na sua utilização e se as direções dos clubes não conseguem opinar junto aos treinadores que se colocam no clube com poderes divinos, o Grêmio poderia tentar devolver esse jogador, mesmo que perca algum dinheiro. Segundo informações, essa é uma possibilidade que está sendo estudada e para isso seria interessante recuperar cerca de 15 milhões de reais e perder 6 milhões, mas não perder o valor total pago por esse jogador. O que se sabe é que o presidente do Tolima gosta muito do jogador e o receberia de volta. Lá, ele é escalado e tem chance de jogar, ainda ganharia um bom dinheiro. O que não dá é ficar com o jogador que representa o maior investimento da história do clube sem colocá-lo em campo. Está se formalizando mais um mico este ano dramático do Grêmio, segundo constam alguns comentaristas esportivos. Enquanto isso, o governo do Rio Grande do Sul e a Federação Gaúcha de Futebol estão reunidos nesta quarta-feira. Aliás, estiveram reunidos na quarta-feira para avaliar e definir os protocolos sobre a autorização de volta do público para as partidas do Brasileirão. E diretamente interessado com a partida, marcada para o próximo domingo às 20h30 na Arena, o Grêmio projeta receber até 18 mil torcedores em seu estádio no confronto com o Sport, que marca o reencontro entre torcida e time após quase 1 ano e 7 meses afastado pela pandemia da Covid-19. Falando agora a respeito do Internacional. Nesta quinta-feira, o Internacional realizou o penúltimo treino para encarar o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A no sábado. A comissão técnica comandou trabalhos físicos na academia do CT Parque Gigante. Em seguida, o treinador Diego Aguirre coordenou atividades em campo reduzido com o intuito de aprimorar a manutenção da posse de bola. Por fim, os jogadores realizaram um treino tático a partir das orientações do uruguaio. Ele projetou o time titular que entrará no Mineirão para enfrentar o líder Galo. Vindo
resultado do triunfo diante do Bahia por 2-0, o Colorado está invicto a 8 jogos, soma 32 pontos e ocupa a 7ª posição do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, que contará com o retorno dos laterais Moisés e Renzo Saravia, enfrentará o Atlético Mineiro no sábado às 21 horas no horário de Brasília pela 23ª rodada da competição. Ainda sobre o Internacional, o Inter tem um trunfo na campanha de recuperação do Brasileirão. A dupla formada por Edenilson e o Yuri Alberto é a mais efetiva da competição. Os dois destaques do time de Diego Aguirre são os responsáveis por 19 dos 26 gols marcados pelo clube nos 21 jogos disputados até o momento. Os dados são divulgados no dia de hoje. A fórmula para chegar ao índice é feita com a exclusão das assistências entre os próprios jogadores. Só passes para outros atletas são contabilizados para evitar a duplicidade na contagem. Com 16 gols marcados, 9 de Edenilson e 7 de Yuri Alberto, a dupla colorada deu 3 assistências para companheiros marcarem. Hulk e Savariano do Atlético Mineiro também contribuíram para 19 gols, mas marcaram apenas 12. E é com esse rendimento da dupla que o Inter cresceu na competição e se colocou de vez entre os candidatos do G4. O Colorado teve o seu pior momento na tabela na 11ª rodada, após o Grenal, quando chegou ao 15º lugar. Após o fraco início do campeonato, a chegada de Aguirre potencializou a parceria entre meia e atacante. Aos poucos, o time saltou para a 7ª posição e está apenas 3 pontos atrás do Flamengo, que é o 4º colocado. É o resumo de informações do esporte aqui na Acústica, quando são 5h24. O assunto agora é o Senado, que aprova projeto de lei que dificulta a punição de agentes públicos. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que altera a lei de improbidade administrativa. Na prática, a proposta acaba dificultando a condenação de agentes públicos através da lei. Atualmente, a lei de improbidade permite a condenação de agentes públicos por omissões ou atos dolosos e culposos. Isto é, sem intenção de cometer o crime. A mudança condiciona a condenação à comprovação de dolo, ou seja, a intenção do agente público em cometer o crime. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, contrário à proposta, afirmou que a nova redação constitui um retrocesso para a administração pública. A aprovação do texto importa no arquivamento de mais de 40% das ações em trâmite, ações que envolvem líderes da Câmara dos Deputados e também senadores da República. É desarrazoado fazer uma votação dessa. É um atentado à moralidade administrativa. Já o relator da matéria, senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, rebateu. Segundo ele, a nova redação consegue separar os bons dos maus gestores. O relator destaca que os gestores acabam tomando decisões ou deixando de as tomar devido à lei de improbidade administrativa. Para ele, não é possível tratar com a mesma régua casos de corrupção e possíveis erros técnicos tomados na gestão pública. Os bons gestores e as pessoas de bem vão ter mais segurança para entrar na vida pública. A gente vai separar os maus gestores, que erram tecnicamente, mas sem vontade ou sem intenção de lesar o patrimônio público, dos que cometem o ato de improbidade, que é o ato de corrupção. A mudança na lei de improbidade interessa a diversos políticos. Afinal de contas, o enquadro nessa legislação pode causar a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e até ressarcimento do dano ao patrimônio público. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Mandar um abraço aí para Andresa Santos, a Jussara Vieira, Selenita Rodrigues da Silva, Márcia Dili, Marilúcia Miritz, também Loreni Silva e Isabel Nunes, que estão assistindo o programa em facebook.com/acústica-fm. No encerramento do programa, a gente vai trazer uma reportagem que fala sobre trabalho escravo. É uma matéria que, inclusive, nós divulgamos no site acusticafm.com.br, está cheia de detalhes e fala sobre 9 trabalhadores que foram resgatados de trabalho escravo. Uma operação do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Federal resgatou 9 trabalhadores em condições análogas às de escravos no município de Granja, região norte do Ceará. Os lavradores foram contratados para extrair palha de carnaúba. A procuradora do MPT, Cristiane Nogueira,
conta que diversas irregularidades foram encontradas. Diz respeito a direitos trabalhistas básicos, como os equipamentos de proteção individual, formalização das carteiras de trabalho, também de uma situação gravíssima de condições degradantes, com os trabalhadores alojados numa casa abandonada, sem instalações sanitárias, sem energia, com a alimentação feita num fogareiro improvisado no chão, convivendo com porcos, com fezes de animais, com a situação tão precária que os trabalhadores dormiam em redes do lado de fora da casa. A água era acondicionada em vasilhames que eram utilizados com produtos químicos. Os trabalhadores que foram aliciados em Martinópole, município vizinho, foram resgatados pela fiscalização e o empregador autuado, de acordo com a procuradora. É uma situação realmente bastante grave e por conta disso foi feito o resgate desses trabalhadores, eram 9 trabalhadores, houve o pagamento das verbas rescisórias pelos empregadores e dos direitos trabalhistas devidos e além disso eles vão receber o seguro-desemprego de resgatados, pelos próximos 3 meses. Submeter trabalhador a condições análogas às de escravo, como condições degradantes e jornadas exaustivas, é crime. A pena é prisão de 2 a 8 anos, mais multa. Agência Rádio Web, com informações do Ceará, Rafael Silva. Muito bem, é assim que nós chegamos ao final do programa de hoje. Tivemos o oferecimento do Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil na sua mesa. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. E siga FP0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. Grande abraço a todos os nossos ouvintes e continuem ligados aí na programação da Acústica. Acústica e a hora certa. 5h29. Tenha os deliciosos açaís, sorvetes ou as pizzas da Cremolato no conforto do seu lar. Agora as entregas da Cremolato em Camaquã tá on. Peça agora mesmo seu delivery pelo aplicativo Cremolato Camaquã, tudo na palma da sua mão. Da 1 da tarde às 7 horas da noite, de domingo a domingo. No app e também no WhatsApp 51 989 13 6066. Siga a